seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Beatriz Azevedo, neuropsicóloga, psicóloga clínica, instrutora de Mindfulness e idealizadora do curso Massagem de Bebês e Crianças. Hoje a nossa convidada é Luciana Paiva. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia junguiana e vai contar pra gente sobre os contos infantis. As histórias que contamos para as crianças ajudam ou atrapalham? Vamos lá? Olá, Luciana Paiva, tudo bem com você? Oi, Bia, tudo bom? Seja Obrigada pelo bem-vinda aqui. convite. Obrigada a você por ter aceitado. Seja bem-vinda aqui à Semana das Mamães, onde a gente vai estar tendo uns bate-papos bem interessantes sobre diversos temas que são dúvidas, né, comuns de mamães, aí de bebês até crianças de 10, 12 anos, focando um pouquinho aí na hora do sono, na hora Uhum. dessas crianças irem dormir, que tem sido um desafio para muitas mães. Então, hoje, como nosso tema é contos, né, contos de fada, fábulas, a gente pode começar, Lu, talvez você possa explicar para quem não sabe, qual é a diferença entre conto, entre fábula, entre história, enfim, tem uma diferença entre isso tudo? Oi, Bia. Bom, de novo, obrigada pelo convite. Sim, tem bastante diferença. Quando a gente fala em mitologia, né, são os mitos. Bom, a gente rapidamente pode se lembrar, né, de mitologia grega, mitologia romana, enfim, tem vários mitos aí afora. Quando a gente pensa em mito, a estrutura é toda simbólica, né? Então, quando a gente pensa aí numa mitologia, quando a gente fala de Cronos, por exemplo, a história de Cronos é terrível, né? Tem até um quadro de Goya que mostra Cronos comendo os filhos. Então, se você for ler a mitologia somente através da consciência, é uma história totalmente impalatável, né? Na verdade, algumas das histórias não fazem nem muito sentido. Por quê? Porque é conteúdo simbólico. Quando a gente fala em Cronos, a gente está falando na representação do tempo, e o tempo realmente devora os seus filhos, né? Quando a gente lê alguma coisa sobre Zeus, né, a gente fica desesperado. Zeus é extremamente infiel à Hera. O símbolo da Hera é um pavão, né? Porque todos aqueles olhinhos ela usava para vigiar Zeus, que era muito infiel. Quando a gente pensa em Zeus, a gente está falando de energia de criação. Então, o criador vai se relacionar com a justiça, que seria Atena, e vão gerar filhos. Então, assim, cada um tem que se esforçar para entender o conteúdo simbólico. Quando a gente fala em conto de fada, o conto de fada também tem estrutura simbólica. Quando a gente fala em conto de fada, a gente está falando de campo psicológico. Então, a bruxa, a madrasta, o herói, todos os personagens é a própria pessoa, né? Tudo acontece aqui, ó, no campo psíquico. Porém, já vem uma história com conteúdo moral, fica um pouco mais palatável, entendível do que o mito. Então, cada um aí precisa. Quem tem profundidade na leitura simbólica vai interpretar a questão mítica por trás do conto de fada. Quem não, fica na superfície consciente. Na história de Branca de Neve, por trás disso fica o quê? Meninas boas se dão bem, não é? Mas tem toda uma questão simbólica por trás do conto da Branca de Neve. Branca como a neve, cabelos pretos como ébano, boca vermelha, né? Então a gente pode pensar que bonitinha, ela era uma bonitinha, né? Mas, na verdade, ali por trás do simbólico, a gente está falando dos 3 livros alquímicos, o livro vermelho, branco e preto. Então, a gente está falando de quê? De evolução humana, transformar o homem de chumbo num homem de ouro. Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de profundidade para alcançar esses elementos, né? E a fábula, ela é puramente moral. Quando a gente fala em fábula, é isso, né? A história lá da lebre e da raposa é a lebre e a raposa, não tem simbolismo, né? Se você for preguiçoso, você vai ser punido. Se você cantar a vitória antes do tempo, você vai se dar mal. Então, essa é a diferença básica entre as 3 estruturas. É muito interessante isso, né? Para quem nunca olhou por esse parâmetro, é bem interessante. Mas, assim, levando para as crianças, qual a importância, então, desses contos na vidinha de uma criança? Um pai
uma mãe deve ou não deve contar, porque hoje em dia tem muito essa coisa do politicamente correto. Eu vou falar de lobo para o meu filho e ele não vai dormir direito. Eu não vou mudar um pouco essa história, vou mudar o final da história para ficar melhor, né, para ele não se assustar. Então a gente fica com essa dúvida. A gente estava até comentando, eu cresci ouvindo contos, né, contos de fada, e aqueles assustadores mesmo, eu adorava. E assim, não, não virei nenhuma canibal, né, por conta disso, mas assim, qual a importância? A gente pensando em mitos e verdades, né, o que é verdade, o que é mito, será que não pode, não pode? Qual a importância dos contos, assim, na vidinha de uma criança, assim, na infância? Os contos de fada propiciam às crianças e também aos adultos certos recursos mentais. Quando você lê um conto de fada, você já tropeça no início, se você for ler utilizando somente a ferramenta da consciência. Um conto de fada começa com era uma vez. Era quando? Era onde? Era quando você necessitava daquele recurso mental. É quando for necessário, enquanto um ser humano tiver necessidade de estratégias para se aprimorar, o conto de fada vai estar lá. Num reino tão, tão distante, né? Nosso reino aqui, nosso reino mental. Então, veja bem, a gente está no século XXI, a gente está falando de contos de fadas, e os contos, tá? Jung, antropólogo, visita vários países, muitos contos de fada têm origem na Índia, têm origem na Europa, enfim, mas a gente vê as mesmas estruturas aqui, por exemplo, na América Central, né, nos povos arcaicos. Então, a gente está falando de inconsciente coletivo. São ferramentas que fortalecem esse inconsciente infantil. Só que a gente precisa partir de uma outra premissa para essa leitura, certo? E cada um vai processar da maneira que for necessário para si. O jovem príncipe, quando ele sai para salvar a princesa, ele é praticamente um adolescente. Ele não tem possibilidades contra um dragão. Ele não pergunta para o rei, quanto que você vai me dar? O que eu vou ganhar de presente? Não, ele sai porque é justo, porque é bom, porque é nobre. E no meio do caminho, as ferramentas mágicas vão aparecendo para ele, né? Aparece um velho sábio, ele ganha uma capa de invisibilidade. São as ferramentas humanas que a gente vai desenvolvendo nesse processo. E aí, quando ele chega diante do dragão, ele já está preparado, ele está forte, ele está robusto, e ele consegue entrar naquela batalha. Se a gente for pensar num campo psicológico, várias vezes na nossa vida, a gente precisa matar os nossos dragões internos. E a gente parte nessa jornada do herói, muitas vezes sem capacidade de vencer aquele herói, e no meio do caminho, coisas vão acontecendo, as sincronicidades da vida vão viabilizando as ferramentas para que você consiga. Quando é isso? Sempre que a criança precisar, era uma vez, né? Num reino distante, o reino que ela necessitar. Então eu acredito ser positivo. Positivo, que as crianças conheçam fadas, duendes e bruxas e lobos, isso tudo no imaginário dela, como você está dizendo, é simbólico e útil, né? Para que ela construa aquilo que ela está precisando. É o que você fala, não é igual para todo mundo, né? É naquela Sim. vivência, naquele momento e naquela idade. Vai ter um simbolismo diferente. É que nem quando a gente fala do Pequeno Príncipe, cada vez que você lê, você tem uma interpretação diferente, um aprendizado diferente, porque depende de que idade você leu, né? Aquilo, sim, você vai ter um olhar diferente, mais ou menos isso, né? Legal. Exatamente. Então, Lu, você acha que os contos, eles estão ligados, esses personagens estão ligados à essência humana? Que lá a gente vai encontrar sentimentos como medo, ciúme, ansiedade, competição, enfim, sentimentos humanos ali nos contos. Exatamente. E assim, né, crianças já tem toda uma pluralidade. As crianças também têm medo, angústia, ciúme. A gente não conversa com isso. Filho, isso é frustração que você está sentindo. Olha, isso é medo. E mesmo que a gente converse somente utilizando a lógica, imagina uma criança de 6 anos. Filho, você está com medo, fica tranquilo, não tem nada no escuro. Funciona? Não, a gente precisa de uma linguagem mais profunda, que vai lá no inconsciente, né?
Então, todos esses heróis, né, dos contos de fada, eles também têm que vencer e criar, desenvolver ferramentas e estratégias para eles conseguirem vencer as atribulações, né? E as crianças também, elas precisam vencer, dominar suas próprias bruxas, né? A gente está falando de campo psicológico, isso tudo está se passando na mente de uma pessoa, né? Então, a bruxa, o dragão, o herói, a princesa, tudo isso são elementos simbólicos que todo mundo tem. A gente tem todos esses personagens aqui, ó, o tempo todo na nossa mente, trabalhando, atuando. Lu, me fala uma coisa, mas esses elementos não podem ser muito assustadores, dependendo da idade da criança, e em vez de ajudar a dormir, pode prejudicar o sono? Por exemplo, eu vou contar uma história ali da Bela e a Fera para o meu filho, para a minha filha, e ela pode ficar assustada, né, com essa imagem, ao invés de dormir tranquilamente. O que você acha? Bia, você tem filhos, você sabe que as crianças elegem as histórias que elas querem ouvir. Tem uma época, olha, a minha filha, ela ficou numa fase de Rapunzel, e todo dia ela queria ouvir a história do Rapunzel, e deixou os cabelos crescer, e tinha que fazer a sopa da Rapunzel, até aproveitar e falar, olha, essa sopa é da Rapunzel para crescer o seu cabelo. Porque ela necessitava daquelas ferramentas. Então, a criança geralmente elege o conto de fadas, né? É, Importante. é engraçado que a Rapunzel, né, ela não via, ela não tinha visão de mundo. Tudo que ela via, ela por meio dos olhos da bruxa. Se a gente for fazer uma tradução disso, muitas vezes a gente não consegue enxergar a realidade, a gente está enxergando tudo com uma visão pessimista, né? Com a pior visão distorcida, às vezes cínica da realidade. Então, é essa a representação. Quando ela começa a cantar, ela entra em contato com a alma dela. O príncipe ouve, o príncipe é a parte nobre dela. E quando ela joga os cabelos, o príncipe também sobe. Então, a partir daquele momento, ela deixa de ver o mundo somente pelos olhos da bruxa. Ela consegue ver valores morais no mundo. Olha aqui, como é diferente quando a gente começa a olhar isso com um simbolismo a mais, né? Tanto que na história ela perde, tá? A história real ela perde, o príncipe ela fica cega em determinado momento, ela chora até encontrar o príncipe. Então, tem toda uma interpretação por trás disso também. Por que isso não é assustador? Porque a criança elegeu aquele conto. Às vezes ela está precisando isso, né? Entrar em contato com a sua própria alma, se elevar, sair do medo, sair da torre, né? No caso da minha filha, que tinha muito medo também, até comentei contigo, eu acho que esse conto fez muito sentido, porque ela viu que ela pode enxergar as coisas de uma maneira nobre, não só nos olhos do medo, né? Então, foi o recurso mental que ela precisava naquele momento. E assim, você falando da Rapunzel, acho que é um recurso mental que nesse momento de pandemia até os adultos estão precisando, né? Porque a gente nunca esteve tão trancado numa torre, né? E olhando, você falando isso, não teve como não fazer essa ponte, né? Às vezes a gente olhar o mundo pela visão de tudo, né? A visão política de um, a visão jornalística de outro, e a visão da sua vivência, da sua classe social, ou da sua, né, das pessoas que você conhece. Então, nesse momento pandêmico, né, o quanto que a gente está tendo que olhar, né, descer da torre e olhar além, né, disso tudo. Eu acho que a gente está precisando também. E engraçado como a Rapunzel evoca o príncipe, cantando, né? Uhum. Cantar eleva a alma, né? A arte, cantar, dançar, ela ficou leve. Então, fica uma dica, porque os contos de fada, eles não foram escritos para a criança, eles foram escritos para todos nós. Recurso mental para todos. A gente está empobrecido na leitura simbólica, cada vez mais a gente tem dificuldade. Os símbolos existem em tudo. A gente utiliza símbolos, olha aí os números. Né? Os números são símbolos, né? Só que a gente usa para quantificar, classificar. A nossa sociedade é muito materialista, então nossos símbolos estão a serviço disso, e a gente está perdendo essa capacidade simbólica. Mas o inconsciente não entende as coisas de uma maneira tão diretiva, né, Bia? Verdade. A gente está muito concreto, né? Muito no pensamento. Isso traz
mais sofrimento, né, Lu? Eu acho que quando a gente tem a capacidade de abstrair, de olhar para esses símbolos, talvez seja um recurso, né, melhor para a gente lidar com o nosso próprio sofrimento, a nossa própria dor, né? Hoje eu Sim. acho que tudo é muito imediato, todo mundo quer se livrar da dor, ninguém quer ter dor, todo mundo quer se livrar da dor, e de maneira objetiva e concreta. Então, acho que isso que você está falando é bem interessante, né? Esses recursos que vão além. Quando você fala do cantar, da arte, é o recurso do coração, né? De você estar conectado também com esse ser, né? É assim, com o teu self, né? O que está dentro de mim, né? E Sim. expressar e fazer essa conexão até para entender o que está fora também. Lu, então, dentro desse contexto, você teria algum livro que você pudesse indicar para os pais lerem, para as crianças que têm dificuldade de dormir, que têm medo de dormirem sozinhas? Bom, além dos contos clássicos, né, Bia, eu trouxe aqui um conto que eu gosto muito, que é do Chico Buarque, me ajudou muito, é a Chapeuzinho Amarelo. Conto de fada é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para ressignificar. Imagina você não fala bem uma língua e aí você resolve alterar um texto. Não tem como, né? A pessoa tem que entender muito de simbologia para fazer essa alteração. Então, com todo respeito aí aos irmãos Grimm, essa modificação, alteração do Chico Buarque ficou Ele pode, fantástica. né? Ele Ele pode. pode. Você veja que nesse livro a Chapeuzinho ela confronta o lobo, né? E ela vai se ressignificando. Ó, o lobo fica até chateado porque ela não dá atenção e o lobo vira um bolo, né? De tanto ela falar lobo, 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 ele Lobo, vira lobo, um lobo, 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 bolo. lobo. É. Então não há fuga do lobo mau, né? Ah, e a criança vai ficar com medo de falar do lobo mau, do dragão. Ela precisa justamente criar estratégias internas para encarar esse lobo. Já pensou uma vida de fugitiva? Então, a gente precisa dar Sim, recurso mental para que essa criança consiga processar internamente o medo do lobo mau, né? Criança pequena, ela se percebe em sua pequenez, vê os lobos da vida, né? Ai, sim, o pai e a mãe, como é que eu vou dar conta? Que é o que acontece com a Chapeuzinho. Então, precisa ter recurso interno para dar conta do mundo, né? você sabe, Lu, que no meu curso de massagem, né, para crianças, eu falo da visão de Le Boyer, da Chantala, e ele usa, não sei se você já viu o livro Chantala, ele usa o lobo como o primeiro enfrentamento de um bebê. Quando ele nasce, ele fala, tem um lobo que está ali remoendo dentro do estômago dele, que ele não sabe ainda, que se chama fome. Porque dentro da barriga da mãe, tudo era possível. A comida vinha na hora certa, ele não tinha fome, ele não tinha nada, assim, nenhuma necessidade dentro da barriga da mãe. E quando ele sai, ele sente, então, então ele usa essa expressão como um lobo, é um lobo, né? Então tá ali gritando dentro da barriga da criança, e até ela descobrir que isso é fome, e que se ela chorar, vai vir um leite para ela, e que vai amenizar isso que ela está sentindo, é um processo. E isso acontece Sim, nos primeiros dias de vida, e a gente pensa que um bebê não tem estresse, não tem angústia, e ele mostra justamente que não, que a gente já nasce sim, enfrentando uma série de lobos, né? E o primeiro que a gente enfrenta, que ele fala, é a fome. E eu sim, sempre me coloco no lugar do bebê e falo, é complicado, porque quando você tem fome, você pensa, eu vou pedir, a criança, mãe, eu vou pedir para minha mãe, ou eu vou na geladeira, eu vou fazer tal coisa, mas se você acabou de nascer, você não tem a mínima noção do que é isso, deve ser realmente assustador, né? Então, a gente sim, já nasce enfrentando os nossos lobos, né? Os nossos desafios. E é muito interessante, né? Os contos, eles reproduzem pelo próprio inconsciente coletivo, é o que você fala, conteúdos humanos, né? Desde a mitologia, a gente fala, são conteúdos humanos, tudo que a gente sente, sim, desde que o mundo é mundo, independente da cultura que a gente esteja, da religião, enfim, são sim, conteúdos muito humanos, que se a gente souber
né, interpretar, como você falou, né, assim, se jogar um pouco para esse lado simbólico e menos para o concreto, eu acho que pode ser uma viagem deliciosa, né? Sim. Jung chama de conteúdos arquetípicos, né? Todos os contos são carregados de conteúdos arquetípicos, ou seja, não importa se é no Brasil, na Inglaterra, não importa se é agora em 2021 ou se foi em 1800, são estruturas arcaicas que todo ser humano se identifica. Então, é realmente uma jornada arquetípica. É uma jornada. Eu estava comentando, né, com você, Lu, que eu cresci, a gente não tinha tanta, na minha idade não tinha internet, né, e eu cresci lendo livros de história, de contos que minha mãe comprava, né, eu tenho que agradecer muito a ela, mas ela comprava, e eu lia e relia esses contos, e é como se você tivesse na sua vida uma referência, né, para poder se identificar também, ora eu sou isso, ora eu sou aquilo, ora eu sou a Chapeuzinho, ora eu sou o lobo, ora eu sou a vovozinha, enfim, ora eu sou a floresta. Então, e isso eu acho que trabalhava muito o imaginário das crianças, né, e eu cresci na minha infância, eu cresci assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e onde a gente entrava em contato com a mitologia e o folclore, né, o folclore brasileiro, e era muito, né, Reinações de Narizinho, que é um livro clássico, né, que é lógico que a gente pode hoje fazer ponderações e até o que a gente estava falando sobre conversar sobre racismo, sobre machismo, enfim, através disso, porque a Emília era uma menina muito esperta que indagava quando falavam, ela é minha preta de estimação, né, que a empregada da casa era assim, e ela fala, o que é, a Emília fala, o que é, né, o que é ser uma preta de estimação? Então, ela era atrevida, e ela perguntava, e aí a Narizinho responde, não, estimação vem de algo que a gente estima, que a gente gosta muito, é isso que a gente quis dizer, mas isso dá vazão a a um diálogo, né, em cima disso e tudo mais, mas é o que a gente fala, ninguém se tornou canibal, né, ou racista porque leu um livro, né, na verdade, eu acho que ler traz a possibilidade de pensar mais sobre as coisas e não limitar, né, assim, no meu entender. Então, a leitura e escutar uma história é a capacidade da imaginação e da gente conversar sobre as coisas, e não o contrário, limitar. Não vou ler essa determinada coisa porque vai limitar. Aí a gente estaria também, de certa forma, limitando o ser humano, né, e a capacidade dessa criança de pensar e de indagar, como uma boa Emília, né, como uma boa boneca de pano, que tudo era curiosa e indagava todas as coisas, e é isso que a gente quer, né, das crianças, que elas pensem e que elas questionem, porque é esse tipo de adulto que a gente precisa nesse mundo, né, um adulto que questione, e principalmente agora, que não aceite, né, as coisas tão quadradinhas e que questione, que sejam curiosos e que não estacione, né, simplesmente em cima da sua torre, né, não fique vendo o mundo pelos olhos dos outros e que se aventure, né, eu acho que as histórias possibilitam isso, muitas aventuras, que não deixa de ser a nossa vida, né, uma grande aventura. A jornada do herói, né? A jornada do herói. Evoluímos muito tecnologicamente, moralmente nem tanto, mas temos essa possibilidade, né? Então, para o pessoal que assistiu esse bate-papo aqui com a Lu, ela tem um canal no YouTube, muito interessante. Lu, fala qual que é o nome do seu canal, depois eu vou deixar aqui também na descrição. É psicóloga Luciana Paiva. Lá a gente fala bastante de simbolismo, bastante. É esse o nosso caminho.
Legal, então o canal da Lu é bem interessante, ela fala de simbolismo e tal, não é um canal voltado para crianças, enfim, para adultos de maneira geral, mas que ela fala temas bem interessantes, então quem quiser conhecer, vai lá conhecer o canal da Lu. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade a mais, pode perguntar aqui para a gente, que eu puder responder, a Lu também, a gente vai responder vocês, e podem sugerir também outros bate-papos aí dentro desse tema ou de outros. Vou convidar a Lu outras vezes, então, para a gente bater um papo aí sobre os símbolos, os contos, e, enfim, tanta coisa legal que ela tem aí para compartilhar com a gente, tá bom? Então, Lu, um grande beijo, obrigada, viu? Adorei te ver, adorei conversar. A gente já se conhece, né, de uma longa estrada aí, mas foi bem legal esse bate-papo. Um beijo. Um beijo, Bia. Muito obrigada. E é isso.